Olá, bem-vindo ao canal. Estamos iniciando um curso de Fundamentos do Projeto Arquitetônico. Eu sou Peterson Dantas, um arquiteto que virou professor, e essa é a nossa primeira aula. Quem é o público dessas aulas? Essas aulas se destinam a estudantes e profissionais da área de edificações, arquitetura e urbanismo e engenharia civil. O professor é Peterson Dantas, um arquiteto que virou professor. Eu tenho formação em arquitetura e urbanismo, em tecnologia e gestão ambiental. Atualmente sou professor da área de representação gráfica do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Neste curso nós vamos focar, sempre que possível, em pequenas edificações. E como conteúdo do curso nós temos o que é projeto arquitetônico, quais as etapas do projeto arquitetônico, levantamentos de dados, aspectos ambientais, aspectos legais, aspectos normativos, aspectos funcionais, concepção do projeto, apresentação do projeto e detalhamento do projeto. Iniciando nossa primeira aula, nós vamos falar sobre o que é projeto arquitetônico, quais são as etapas do projeto arquitetônico. E para a gente começar a falar sobre isso, é importante a gente diferenciar o que é desenho e o que é projeto na arquitetura. Então, o projeto se refere à ideia, à criação, e o desenho se refere à representação. Mas também nós podemos dizer que o projeto está se referindo a um conjunto de desenhos. Nós já estudamos na disciplina de desenho arquitetônico quais são os desenhos que compõem um projeto de arquitetura. O projeto de arquitetura ele se insere na cadeia da construção civil como o primeiro projeto que é realizado. Mas existem outros projetos que são necessários para que uma edificação possa ser executada. Temos alguns projetos, chamados projetos complementares, como por exemplo, projeto de estruturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas. Dependendo do porte da edificação, outros projetos são necessários, como por exemplo, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, rede de lógica, ar-condicionado, elevadores, gases. Enfim, existem vários projetos, serão necessários ou não as edificações de acordo com os seus usos, o seu porte e as suas necessidades. Vamos contar aqui uma historinha do projeto. Tudo começa com um cliente que deseja realizar uma obra. Ele entra em contato com a equipe de arquitetura, que vai desenvolver o projeto de arquitetura, que é o primeiro projeto. Ele também entra em contato com a equipe de projetos complementares, que são os profissionais responsáveis pelos projetos que acabamos de falar, como projeto de estruturas, projeto de instalações hidrossanitárias, enfim. Esses profissionais ficam em contato com a equipe de arquitetura. É muito importante esse contato para que os projetos saiam compatibilizados. Posteriormente, é feito o contato com a aprovação legal. O que é a aprovação legal? Aqui a gente está resumindo todos os tipos de aprovações que o projeto tem que ser submetido, que vai depender do seu porte, do seu uso. Por exemplo, nas cidades que dispõem de secretarias de urbanismo, projetos são submetidos para que possam ser analisados pela equipe da prefeitura, que observará se o projeto atende ou não à legislação urbana municipal. O projeto também, dependendo do seu uso, será submetido ao Corpo de Bombeiros. Após ter o retorno da aprovação legal dos órgãos, a equipe de arquitetura receberá a informação se o projeto atende os requisitos legais ou se existe algo que precisa ser modificado. Dependendo do projeto, a equipe de projetos complementares também receberá essa informação. E daí, ou o projeto já está no ponto de seguir adiante, ou serão necessárias algumas modificações para que o projeto atenda totalmente os requisitos legais. Estando tudo ok, o cliente fará contato com a equipe de execução, que também permanecerá em contato com a equipe de arquitetura e a equipe de projetos complementares para que a obra venha a ser executada perfeitamente. Então observamos que o projeto de arquitetura não pode ser pensado isoladamente, ele se insere em um contexto da construção civil que interage com diversos outros agentes. Então vamos agora relembrar quais são os documentos que compõem um projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico é composto por documentos de diferentes mídias. Esses documentos são os documentos típicos, os mais comuns. Os desenhos técnicos que compõem o projeto arquitetônico. Planta de situação, planta de locação e cobertura, plantas baixas, cortes, fachadas e detalhes. Os recursos de apresentação de projeto mais utilizados. Maquete física e virtuais, vídeos e realidade aumentada.
Normalmente são recursos que são empregados para apresentar o projeto aos clientes. Quais são os documentos textuais mais comuns que compõem um projeto? O registro de responsabilidade técnica é o documento onde o profissional, perante o seu conselho, assina a responsabilidade por aquele projeto. O memorial descritivo terá informações como localização da obra, proprietário e também terá informações que vão complementar conteúdo existente nos desenhos técnicos. Também pode trazer informações relacionadas a normas, memórias de cálculo, informações sobre materiais de acabamento e instalações. Dependendo do projeto e onde ele será submetido, pode existir exigência de outros produtos textuais. Mas, de uma forma geral, esses são os documentos típicos de um projeto arquitetônico. Agora vamos falar sobre as etapas de um projeto de arquitetura. Eu trouxe aqui informações de algumas normas técnicas brasileiras, como por exemplo a NBR 6492, ela é de 1994, atualmente ela está em revisão, mas é uma referência importante para a gente. Segundo esta norma, o processo de um projeto de arquitetura se divide em 4 etapas. No programa de necessidades, é realizado o levantamento de dados, é um documento preliminar que caracteriza o empreendimento. É assim que a norma descreve o programa de necessidades. A partir do estudo preliminar, é iniciado a concepção e detalhamento gráfico do projeto. O que diferencia o estudo preliminar do anteprojeto e do projeto executivo é o seu nível de detalhamento gráfico. Enquanto o estudo preliminar você vai ter menos desenhos, menos detalhados, à medida que você vai avançando para o anteprojeto e o projeto executivo, você vai tendo as plantas, os cortes mais detalhados. E no projeto executivo você terá um desenho já compatibilizado com os projetos complementares. Já a NBR 16636 de 2017, ela traz uma sequência de etapas de projeto de arquitetura bem longa. Ela traz 4 primeiras etapas como fase de preparação e ela traz 7 etapas posteriores referente à elaboração e desenvolvimento do projeto de arquitetura. Se a gente observar aqui, essas 4 primeiras etapas vermelhas se referem a etapas de preparação, como por exemplo, levantamento de informações, programa geral de necessidades, estudo de viabilidade do empreendimento, levantamento de informações técnicas específicas. Essas próximas etapas em azul escuro, elas são as etapas que se referem à elaboração e desenvolvimento do projeto arquitetônico. Essas etapas em azul claro são etapas que não são do projeto de arquitetura, são etapas que envolvem os projetos complementares, mas é bem interessante a NBR inserir dentro das etapas de projeto de arquitetura porque a gente consegue perceber em que momento existe a interação entre o arquiteto e os demais projetistas. Então, observando as etapas em azul escuro que se referem especificamente ao projeto de arquitetura, nós temos que a primeira etapa seria o levantamento de dados para arquitetura e informações técnicas. Ou seja, existe uma repetição aqui de algumas etapas que estão na fase de preparação. O que diferencia essas etapas da fase de elaboração das etapas da fase de preparação? Segundo a NBR, as etapas da fase de preparação são informações que são fornecidas pelo proprietário do empreendimento. E enquanto que na fase de elaboração são produtos que são levantados e gerados pela equipe de arquitetura. Então nós temos 4 fases de preparação, se referem a levantamentos gerais de dados que são fornecidos pelo proprietário e 7 fases de elaboração e desenvolvimento do projeto. Nesse momento, existe a interação com os projetistas dos projetos complementares, onde está sendo desenvolvido o estudo preliminar dos projetos complementares. Então, tem esse primeiro contato para a compatibilização dos projetos. Após essa compatibilização, é gerado o projeto para licenciamentos, ou seja, o projeto arquitetônico já tem um amadurecimento, já está compatibilizado, já está em consonância com os projetos complementares e pode ser encaminhado para o licenciamento. Enquanto isso, os projetos complementares continuam avançando e saem do estudo preliminar para o nível de anteprojeto.
Posteriormente, chegamos à etapa do projeto executivo arquitetônico, que é aquele projeto que já foi para o licenciamento, foi aprovado, já teve uma compatibilização com os projetos complementares em nível de anteprojeto e já teve o seu detalhamento avançado. Quando todos os projetos atingem o nível de projeto executivo, nós temos o projeto completo de edificação. É formado pelos projetos executivos complementares e pelo projeto executivo arquitetônico. A NBR também coloca uma última etapa que se chama documentação conforme construído, que a maioria das pessoas chamam em inglês as built. Ela acontece após a obra executada. Muitas vezes acontece da obra não corresponder 100% ao projeto arquitetônico. Os ambientes podem ter algumas diferenças de alguns centímetros. Nessa etapa de as built é realizado um levantamento arquitetônico e assim todos os projetos são atualizados conforme a edificação foi construída. Eliminando aquelas etapas referentes aos projetos complementares e realizando uma comparação entre as NBRs 16636 e 6492, nós podemos perceber que a NBR 16636 tem um grande detalhamento das etapas. Porém, uma coisa que a gente pode perceber que é constante nas duas são os termos utilizados. Nas duas, nós temos os termos estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo. As grandes diferenças entre uma NBR e outra é que na NBR mais recente foram inseridas etapas de levantamento de dados, estudo de viabilidade e projeto para licenciamentos. A partir do estudo dessas duas NBRs, eu resolvi propor uma outra sequência do desenvolvimento do projeto, que é o que a gente vai utilizar aqui nesse curso. A nossa sequência de desenvolvimento de projeto arquitetônico será compreendida por 4 etapas. A primeira etapa será a etapa de levantamento de dados, ou seja, de fato, nesta etapa é realizado apenas o levantamento dos dados. Ainda não acontece nenhum tratamento ou nenhum estudo desses dados. Nós vamos realizar isso na nossa segunda etapa, o estudo das condições do projeto. Nesta etapa, nós teremos produtos que já foram trabalhados pela equipe de arquitetura. Não é simplesmente o dado levantado, é o dado aplicado ao seu projeto, aplicado ao terreno. Estudos sobre os aspectos ambientais, os aspectos legais e normativos incidentes, conforme a localização e uso, como por exemplo o plano diretor, código de obras, aspectos funcionais, pré-dimensionamento, relacionamento dos espaços e zoneamento. Na etapa de concepção do projeto, nós faremos definição de referências, conceitos, intenções, qual sistema construtivo será utilizado, e aí é onde começa o desenvolvimento de diagramas, maquetes e desenhos. O projeto começa a nascer nesta etapa. Quando a gente já tem uma certa definição, nós podemos começar a testar soluções, realizar simulações. No final desta etapa, nós temos a produção do material para apresentação do projeto. Na última etapa, que é o detalhamento do projeto, é onde está concentrada a grande produção de desenho. Também nesta etapa ocorre a confirmação do atendimento à legislação, uma revisão se o projeto está atendendo toda a legislação que ele precisa atender, e também a produção da documentação para o licenciamento. E por fim, nós temos a compatibilização final de projetos e detalhamento de elementos complementares para a execução. Se a gente fizer uma comparação desta sequência de etapas que eu estou propondo com as NBRs, nós teremos o seguinte: essas duas primeiras etapas, elas correspondem a levantamento de dados e caracterização e estudos. A terceira etapa corresponde ao estudo preliminar e anteprojeto. E a quarta etapa corresponde ao projeto legal e projeto executivo. Essa aqui será a estrutura que nós vamos utilizar no nosso curso. E aí, para ilustrar um pouco, resolvi trazer um projeto que eu tive a chance de participar da equipe de arquitetura, juntamente com as arquitetas Ludmila Azevedo e Sinara Sá, no ano de 2017. Um projeto de uma residência unifamiliar, ou seja, um projeto de uma casa situada em um condomínio fechado na cidade de Natal. Na etapa de levantamento de dados, nós fizemos uma entrevista ao cliente, na qual ele informou quais espaços ele gostaria que tivesse na casa. Também recebemos do cliente uma planta
do condomínio com a identificação do lote, um lote de dimensões de 10 por 20. Fizemos um levantamento da legislação incidente e, por ser uma casa de condomínio, existe uma legislação própria do condomínio. Eu trouxe algumas imagens aqui sucintamente para ilustrar principalmente essas 3 últimas etapas. Esse aqui é um esquema do terreno e de como nós realizamos um estudo das condições do projeto. Pelo regulamento do condomínio, existia um recurso que nós precisávamos respeitar na frente de 3 metros, nas laterais e no fundo de 1,5 metro, porém era possível colar uma parte da edificação no pavimento térreo em uma das laterais. Também fizemos um estudo de insolação e percebemos que as maiores laterais do terreno estavam voltadas para as orientações leste e oeste, e aqui em Natal são as orientações com maior insolação direta, já que nós estamos praticamente na linha do Equador. Esse aqui é um croquis da casa. Podemos perceber essa fachada voltada para o oeste praticamente não tem aberturas, deixamos apenas as paredes fechadas. Fizemos a implantação respeitando os recuos que estavam previstos no regulamento do condomínio. Colamos na lateral a garagem e a área de serviço para um melhor aproveitamento do espaço, já que era permitido. E aí já começaram a entrar algumas ideias do projeto, né? A gente gostaria que a casa tivesse uma ilusão de vazio na parte de baixo, no pavimento térreo, quando você olhasse de frente. Resolvemos dar o nome a essa casa de Casa Caracol, fazendo uma alusão àquele caracol que é tão representado na proporção áurea, né? Mas nesse caso o nosso caracol não tem curvas, seriam linhas retas. Como a fachada frontal está voltada para o norte, seria benéfico para essa fachada a gente prolongar um pouco essa laje e também as paredes laterais. Daí, quando a gente prolongou, veio essa ideia do caracol. E aí entramos aqui na fase final da concepção do projeto, quando a gente tem a definição do projeto. Apresentamos essas imagens ao cliente, o projeto foi aprovado e aí seguimos para a etapa de detalhamento. Então, chegando nessa fase final do projeto, nós prosseguimos com esse detalhamento do projeto arquitetônico. Uma grande característica desta etapa é o desenho técnico, enquanto que nas outras etapas utilizamos muito croquis de concepção, maquetes eletrônicas, mas também utilizamos o desenho técnico, mas não com tanta informação, com tanta cota, com tanta indicação. Essa é uma característica desta etapa final do projeto, que é o do detalhamento. É isso, pessoal. Chegamos ao fim da aula de hoje. Iniciamos o nosso curso de Fundamentos do Projeto Arquitetônico e na nossa primeira aula nós estudamos o que é projeto arquitetônico, quais são as etapas do projeto arquitetônico. A gente se encontra na próxima aula, onde vamos estudar o levantamento de dados para o projeto, mais especificamente o levantamento de dados da obra de proprietário e do programa de necessidades. Eu sou Peterson Dantas, um arquiteto que virou professor, e este é o nosso curso de Fundamentos do Projeto Arquitetônico. A gente se vê. Tchau!